Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre o córtex cerebral, nós vamos enfocar agora as áreas terciárias, que são as áreas associativas do córtex cerebral com maior poder de integração. Então, voltando a esse esquema muito didático sobre a classificação funcional das áreas do córtex cerebral, eu terei que elas se classificam em áreas de projeção, que eu chamarei de primárias, ou de associação, em que eu terei as secundárias e as terciárias. Revisando as definições, nunca é demais. Uma área de projeção é aquela que se projeta para outra topografia para exercer a sua ação, ou que recebe projeção de uma outra topografia para exercer a sua ação. As áreas de projeção, elas têm ação direta. Pegando um exemplo para ficar mais claro, a área de projeção motora é a área motora primária, giro pré-central. Ora, ele vai se projetar sobre a medula para transmitir o impulso nervoso e exercer a ação motora depois sobre os músculos por meio dos nervos espinhais. E as áreas sensitivas de projeção recebem projeção de outras áreas para intermediar a sensibilidade. Por exemplo, a área visual primária recebe projeção lá da retina, por meio das vias visuais, para intermediar a visão. A área auditiva primária vai receber impulsos do sistema de recepção da orelha, que capta os sons, e recebendo essa projeção vai dar origem ao sentido da audição. Então são as áreas de projeção, ação direta. E as áreas de associação são importantíssimas porque interpretam, integram, modulam, controlam o que acontece nas áreas de projeção. Quando essa área de associação controla, modula, integra ou interpreta um só fenômeno neural, um só processo neural, eu vou chamá-la de unimodal, portanto secundária, uma área secundária, que pode ser de novo sensitiva, por exemplo, a área secundária visual, a área secundária auditiva, a área somestésica secundária, essas áreas secundárias interpretando, integrando aquilo que vem das áreas primárias, e as áreas motoras secundárias, que preparam e controlam a movimentação, ou seja, aquilo que parte da área motora primária. Muito bem, mas são áreas de associação. Agora, o nosso assunto nessa apresentação são as áreas de associação supramodal. São aquelas áreas mais sofisticadas dentro dos processos neurais, eu as chamarei de terciárias, e elas envolvem a integração de vários processos neurais para executar atividades complexas, como, por exemplo, tomada de decisão, planejamento comportamental estratégico, integração de diversos tipos de sensibilidade para ter orientação espacial e noção do esquema corporal. Então veja que aí você integra mais de um tipo de fenômeno neural, você integra memória, os valores que você adquiriu durante a vida, as informações que você reteve, as várias modalidades de sensibilidade, para então tomar uma decisão, fazer um planejamento comportamental, ter uma ideia sobre o esquema corporal. Então veja que são realmente áreas de atividades complexas. Mostrando aqui novamente aquela tentativa de classificação das áreas cerebrais de Brodmann, 52 áreas em que haverá distribuição das várias funções. Eu terei algumas das áreas de Brodmann que serão áreas terciárias, por exemplo,
A área 7 aqui é lóbulo parietal posterior, é uma área terciária, integração de diversas modalidades de sensibilidade. E as áreas aqui da região pré-frontal são também uma área terciária importantíssima, como nós vamos ver a seguir. Então, as principais áreas terciárias, ou seja, áreas associativas de associação multimodal do nosso córtex cerebral, seriam realmente a área pré-frontal e a área parietal posterior. A área pré-frontal é a parte anterior do lobo frontal, aquela que não é relacionada à função motora. Ou seja, do lobo frontal, tirando o giro pré-central e a área motora secundária, dali para frente, tudo é área pré-frontal. Corresponde a 1/4 da área cortical total em humanos. Então veja como ela é volumosa. Então, olhando na ilustração, eu tenho aqui lobo frontal em amarelo, giro pré-central, logo à frente a área motora secundária. Dessa região para anterior, tudo é área pré-frontal. No exame de imagem aqui nessa ressonância, de maneira análoga, eu vejo aqui o giro pré-central, a área motora secundária logo à frente e dessa região para anterior, tudo área pré-frontal. Essa é a localização da mais importante área terciária do córtex cerebral. Para entender um pouco a função dessa área pré-frontal, é interessantíssimo a gente conhecer a história de Phineas Gage. É o caso mais estudado de toda a história das neurociências. Phineas Gage trabalhava nos Estados Unidos como chefe de equipe de trabalhadores que faziam a construção de estradas de ferro. E no ano de 1848 ele estava construindo, junto com a sua equipe, uma estrada de ferro no estado de Vermont. Ele era conhecido por ser um trabalhador cumpridor de objetivos, muito requisitado, muito respeitado. Só que aconteceu, nesse ano de 1848, um acidente com Phineas Gage, ele socando pólvora para aplainar um terreno onde seria construída a estrada de ferro. Houve uma faísca, uma explosão, e a barra de ferro que ele estava utilizando veio na direção da sua cabeça, do seu rosto, penetrou pelo teto da órbita à esquerda e saiu superiormente, gerando aí uma lesão na sua cabeça e uma lesão cerebral também. Para os padrões da época, foi um milagre que Phineas Gage tenha sobrevivido. Sem nenhum déficit motor, sem nenhum déficit sensitivo, à exceção, obviamente, da perda do olho esquerdo. Mas ele, sem muitas sequelas aparentes, se recuperou e pôde voltar a trabalhar. Mas quando ele voltou a trabalhar, seus colegas perceberam que ele se comportava de uma maneira completamente diferente. Não tinha mais o controle sobre as suas atitudes, tinha se tornado impulsivo, em atrito com os colegas, muitas brigas, muitas desavenças, totalmente diferente daquela pessoa que ele apresentava ser antes do acidente. Muito bem. O crânio de Phineas Gage foi guardado para estudo. E por meio de computação gráfica, cientistas como Antônio Damasio, português, neurocientista famoso que fez sua carreira nos Estados Unidos. Por meio de computação gráfica, a equipe de Antônio Damasio refez o trajeto da barra de ferro e viu que ela passava justamente na área pré-frontal. Outros indícios sobre a função da área pré-frontal vieram do trabalho deste português chamado Antônio Caetano de Abreu Freire e Egas Muniz, neurologista que idealizou a psicocirurgia no começo do século XX, e ele desconectava a área pré-frontal de alguns pacientes que tinham transtornos psiquiátricos graves. Ora, o resultado que ele obtinha era uma mudança no comportamento também desses pacientes.
Era um tratamento muito agressivo para a época, mas vamos lembrar que a primeira medicação para pacientes com transtornos mentais veio já na década de 50 do século XX, como a clorpromazina, por exemplo. Então, era o que ele podia oferecer e operou vários pacientes em conjunto com o neurocirurgião Almeida Lima e obteve mudança de comportamento de seus pacientes. Com esse trabalho, Egas Muniz ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. De todo modo, ele também ganharia por essa outra invenção. A arteriografia foi invenção do Egas Muniz também, para curiosidade. Além de tudo, ele ainda foi representante de Portugal no Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Era realmente político, foi ministro das Relações Exteriores de Portugal, uma pessoa bastante versátil. Enfim, desses indícios históricos e também do mapeamento cerebral que a investigação científica nos proporcionou ao longo das últimas décadas, as funções da área pré-frontal podem ser estabelecidas como a escolha de opções comportamentais estratégicas, tomadas de decisão sobre como deve ser a conduta do indivíduo, que vai lhe trazer mais adaptabilidade ao meio, ser mais vantajosa. Manutenção da atenção e controle do comportamento emocional. Comportamento emocional processado em grande parte no sistema límbico. Sistema límbico que os vertebrados menos evoluídos que o ser humano já possuem. Ou seja, a maquinaria emocional do ser humano é antiga evolutivamente falando. O que nós temos a mais do que os outros animais é uma área pré-frontal capaz de domar os impulsos e de impor a escolha de opções comportamentais mais racionais, entrando aí então em um equilíbrio entre a emoção e o controle racional. Também as funções executivas acontecem na área pré-frontal. Funções executivas são, em conjunto, aquelas relacionadas ao estabelecimento de uma meta e as ações necessárias para o atingimento dessa meta. Então, planejamento, estabelecimento de metas, flexibilização, ativa bastante o córtex pré-frontal dorsolateral, na convexidade do cérebro. O automonitoramento das nossas ações e a correção de rota das nossas atitudes no córtex pré-frontal na face medial. A avaliação de riscos envolvidos nas opções comportamentais e a inibição de respostas inapropriadas, essas atividades ativam o córtex pré-frontal basal, órbito frontal. E tudo isso precisa ser integrado obedecendo a um regramento social que o cérebro vai assimilando e aprendendo ao longo da educação, ao longo do processo de aprendizagem, que é muito importante, inclusive para a construção da nossa sociedade. Olha aí essa escultura famosa do Auguste Rodin, o pensador, ser humano refletindo, utilizando de maneira intensa a sua área pré-frontal. Passando para uma outra área terciária, também importante, a área parietal posterior, localizada ali nas regiões do giro supramarginal e angular, e também do lóbulo parietal posterior. Está aqui a área parietal posterior, uma área também terciária, porque é uma área associativa supramodal. Ela integra diversos tipos de sensibilidade, como a somestesia, cuja área primária está no giro pós-central e a área secundária logo atrás, a visão aqui no lobo occipital, a audição no lobo temporal. Então, veja, ela é associativa supramodal, vários modos de fenômeno neural. Então, ela é também uma área terciária. Tem como funções
integração de informações sensoriais, justamente por se localizar nessa região próxima à área somestésica, à área auditiva, à área visual. Com essa integração sensorial, ela fornece orientação espacial, além de fornecer a ideia do esquema corporal. O que é isso? Pode parecer uma ideia meio estranha, mas funciona. É você ter a ideia de que o seu corpo tem duas metades, que você tem dois braços, duas pernas, que a organização se faz de maneira crânio-caudal, que uma pessoa pode conversar com você pelo lado esquerdo, pelo lado direito, uma ideia do esquema da organização do seu corpo. Bom, lesões nessa área, portanto, podem levar a algumas manifestações características, principalmente do lado direito, que parece ser uma área dominante para a ação da área temporoparietal. Então, a pessoa com uma lesão da área parietal posterior, também chamada temporoparietal em algumas fontes, pode haver essa confusão de nomes de acordo com as fontes que vocês forem estudar. Onde acharem parietal posterior ou temporoparietal enfocada como uma área terciária, é a mesma região. Então, pode gerar desorientação espacial e uma situação chamada heminegligência. Ora, essa área não me dá a ideia do esquema corporal? Então, se eu tenho uma lesão nela, eu vou, por exemplo, uma lesão do lado direito, eu vou negligenciar o lado esquerdo. Então, não utilizarei os membros daquele lado. Se uma pessoa me abordar por aquele lado, eu não vou dar atenção. Olha, por exemplo, o desenho de um relógio feito por um paciente com heminegligência solicitado a desenhar um relógio. Veja que ele só desenhou de um lado. Então, negligenciou o outro lado. Isso aqui é típico de heminegligência. Então, é também uma característica da lesão da área parietal posterior. Certo? A gente vai encerrando, então, essa conversa, esperando que tenha ficado bem compreendida a noção e o conceito do que é uma área terciária, complementando ao que nós já vimos em outras apresentações sobre as áreas primárias e as áreas secundárias do córtex. A gente vai encerrando com essa obra de arte aqui do Pablo Picasso, obra de arte chamada Ciência e Caridade. Está aqui a foto de um médico atendendo uma paciente na beira do leito, utilizando esses dois componentes importantíssimos da nossa profissão e das profissões da área da saúde, ciência e caridade. Então está aqui os contatos todos à disposição, se houver qualquer dúvida. Espero que tenham aproveitado. Até uma próxima oportunidade.